Saudações, o convite especial para este programa será um diálogo sobre o sistema prisional com ela, a grande advogada criminalista desse estado, conselheira federal, Carol Carvalho. Saudações, que felicidade, estamos aqui em definitivo com ela, doutora Carol Carvalho, para dialogarmos sobre o tema do sistema prisional. Satisfação, Carol. A satisfação é minha, Ted. É um prazer estar aqui contigo, com os teus telespectadores. Eu espero poder esclarecer algumas coisas a respeito do sistema prisional. Nós teríamos, Carol, nós estamos com essa entrevista marcada já há alguns meses. E era para discutir uma outra temática, né? Uma discussão mais técnica, que tem a ver com o posicionamento, principalmente da mulher, sobre essa sobreposição. Qual seria a função nos espaços de poder da mulher? A legalidade, né? Ou seria apenas um intuito? Mas a gente vai alongar essa discussão para depois que houver esse julgamento que tu estás fazendo no Conselho Federal da OAB, assim como tu exerce hoje a função de conselheira federal, mas a gente acabou por bem, então, mudar a temática para a gente trazer também uma matéria da tua especialidade, que é a discussão sobre o sistema prisional. Primeiramente, eu queria que tu apresentasse para nós o que seria o conhecimento sobre o sistema prisional. É o direito penal? É o direito processual penal? O que é essa ciência, né? Essa matéria que tu se propõe a falar com a gente aqui. Apresenta primeiro essa matéria, fica à vontade. Bom, falar sobre sistema prisional é falar sobre direitos humanos, sobre a execução penal, principalmente, onde todos os atores envolvidos, sistema de justiça criminal, Sim, pode ficar à vontade. Falar sobre o sistema prisional é exatamente trazer todos os atores que compõem esse sistema. A advocacia, a defensoria pública, o Ministério Público, o Judiciário, todos e o sistema prisional como um todo, trazendo os 4 pilares que compõem esse sistema, que são os internos, que são as pessoas que estão privadas de liberdade, seus familiares que precisam fazer valer a lei de execuções penais, os funcionários que atuam dentro do sistema, que infelizmente são tão discriminados quanto quem cumpre pena, porque a gente pensa que quem trabalha no sistema prisional é corrupto ou carrasco e esquece que ali por trás daquela pessoa, daquela figura, existe um ser humano, existe alguém que tem uma vida e que está ali cumprindo o seu papel institucional. E a advocacia criminal que atua dentro e fora dos presídios, fazendo atendimento a seus clientes e fazendo a defesa desses clientes. E, na verdade, a gente sabe que todas as pessoas têm direito a uma defesa, né? É uma discussão interessante, porque tu traz uma interdisciplinariedade bem presente nessa tua matéria que tu apresenta, mas tu me chamou a atenção através de um personagem que é muito pouco visto, analisado, que é o funcionário do sistema prisional, né? Essa figura que, de uma certa forma, é um profissional que está ali, qualificado, um trabalhador, né? Que está sobre essa perspectiva e, às vezes, realmente, ele é acusado pela lógica, né? Pelo resultado do sistema prisional. Assim como acontece também com a advocacia, né? Quem trabalha no sistema prisional... Os advogados criminais são pejorativamente qualificados, né? Principalmente, né? Desqualificados, né? Porque, na verdade, a pena do seu cliente perpassa para a personalidade do seu advogado. E, na verdade, não é sobre isso que a gente fala. Na verdade, a gente está fazendo a defesa técnica de alguém que tem o direito constitucional de ser tratado com toda a dignidade que as nossas leis permitem. E os funcionários do sistema prisional, eles são muito marginalizados, muito descriminalizados, exatamente por conta disso, porque atuam ali dentro, são invisíveis, né? Na verdade, eles são invisíveis. Tanto os presos quanto os funcionários, né? Os funcionários, que acabam sendo invisíveis também pela lida do dia a dia, pela pressão que acontece dentro do sistema prisional, e por todo um trabalho que é voltado, hoje, principalmente, a gente tem percebido uma humanização dentro do sistema prisional, talvez por isso até que o Maranhão esteja em evidência, porque já tem alguns anos em que a gente tem trabalhado de uma forma diferenciada
né? Valorizando a figura humana das pessoas que estão dentro do sistema, enxergando que além daquela pena existe um ser humano que precisa recomeçar a vida e existem também os funcionários que passaram a ser enxergados como pessoas. Tanto que foram mudadas algumas leis, hoje a gente não tem mais a figura do carcereiro, né? Nós chamamos de agentes penitenciários, são os policiais penais, foi elevada a categoria, então estão tentando... Começaram a ter direitos, regulamentação, ter vários direitos regulamentados. Progressão, né? Exatamente, começaram a ter... Progressão na carreira, né? Isso, começaram a ter vários direitos preservados e respeitados. Quando tu é melhor tratado, tu trata melhor os outros, né? Com certeza. Tem essa discussão que se apresenta. Mas, Carol, essa temática é importantíssima, tu trazer esse olhar. Eu te confesso que eu nunca tinha visto em nenhum diálogo que fiz ou que presenciei sobre esse olhar diferenciado para essas pessoas, e de fato tens razão. Mas eu quero voltar para o clássico, para o tradicional, para o comum, e falar sobre o advogado criminal. Fala para o cara que está começando, que está pensando para aquela pessoa, ou a mulher, principalmente talvez a mulher, a fala da mulher, porque aquela história, eu sei que hoje em dia tem mudado bastante, mas sempre se teve a ideia de que prisional, que essa coisa do regime prisional penitenciário não seria lugar de mulher, né? E aí tu tens uma fala importante, que eu já ouvi algumas vezes, tu falando sobre isso, sobre como tu és bem tratada, né, com respeito e tal. E eu queria que tu falasse um pouco isso, mas esse olhar, de fato, para o profissional do direito que pretenda, porque há aquela paixão do estudante de direito pelo direito criminal. E aí a gente sempre diz o seguinte, há um ditado no direito, que tem até mudado ultimamente, de que os alunos se apaixonam pelo direito penal e depois casam com o direito civil, ou seja, no final acaba advogando direito civil. Eu percebo que nos últimos anos isso tem mudado bastante. Mas eu quero, do olhar da advogada criminalista, fala nesse ponto de vista do criminal, e em especial para as mulheres. Eu acho que tu fala no geral e depois tu fala especial sobre a tua experiência nessa lida. Bom, quando eu comecei a advogar uns 12 anos atrás, então foi muito difícil, né? Porque a família, os primeiros a gerarem preconceito é a família. Para te ter uma ideia, minha mãe, já falecida, gordinha, baixinha, e ela ia comigo para o sistema prisional. Ela ia contigo? Ela ia comigo, eu porque entrava. Ela não queria que tu fosse não, só. Ela tinha medo. Agora, como que ela ia cuidar de mim, pequenininha, gordinha? Eu entrava e ela ficava dentro do carro me esperando, né? Para que eu não fosse só como se aquilo ali, a presença dela, fosse me defender de alguma coisa. E eu nunca tive medo, porque assim, desde a faculdade, eu me lembro que os professores perguntam pra gente, né? O que você vai ser quando terminar a faculdade? Aí eu ouvia colegas falando que queriam ser promotores, desembargadores, juízes. E aí me perguntava e dizia que eu queria ser advogada de porta de cadeia. Meu Deus, advogada. Eu sempre disse isso, advogada de porta de cadeia não, eu quero ser advogada de dentro das cadeias. Então, eu não sou maranhense, eu sou paraense, e quando a gente sempre vinha aqui, passava ali na frente de Pedrinhas, que hoje não é mais Pedrinhas, é Presídio São Luís. Não chama mais Pedrinhas? Não chamo mais Pedrinhas. Já não sabia. São Luís. E aí, quando passava ali na frente... Tem que fazer uma campanha publicitária para mudar o nome, porque... Quando passava ali na frente, eu ficava olhando, eu dizia, eu quero saber o que tem ali atrás daqueles muros. Eu tinha muita curiosidade de saber o que era que tinha ali dentro. E aí eu comecei a estagiar no escritório do Dr. Vitório Risse, que foi meu mentor em todos os sentidos, um advogado das antigas, como dizem, e que me ensinou a ter um olhar mais humanizado. E ele sempre dizia que quando as pessoas chegavam no escritório dele, não voltavam do mesmo jeito. Que legal. E eu fui trazendo aquilo para a minha vida, porque acho que a tua formação profissional tem a ver com a tua personalidade, tem a ver com o teu jeito de agir. E uma vez também, Técio Liz e Silva perguntou para o Cacai o que era o conselho que ele daria para o jovem advogado. E aí ele falou que além dos livros, você precisa falar com as pessoas, dar bom dia para o porteiro, ter respeito por quem está ali ao seu redor. Então eu acho que é muito importante você ter esse olhar humano para quem está ali, porque muitas vezes a pessoa está querendo só conversar, né? Está querendo só ser ouvida. E você não vai fazer milagre. Você não vai trazer a pessoa amada de volta em 3 dias, mas você vai modificar aquela situação. A partir da história que você conhece, você vai modificar aquela situação. Então, assim, quando eu comecei, foi muito difícil porque era um ambiente muito masculino, né? Muito masculinizado. Ainda é? Ainda é. Só que eu acho que mudou muito, né? Tem muita. As mudou poucas bastante. vezes que eu fui no presídio, eu vi mulheres hoje trabalhando, em dia, funcionárias, sim. mesmo na ala masculina. Hoje em dia tem muitas mulheres trabalhando, né? O sistema prisional ele é composto por mulheres que atuam como agentes penitenciárias,
que atuam como policiais penais, que atuam no setor administrativo. Então, tem muitas mulheres atuando no sistema prisional, assim como as advogadas também. Então, no começo foi muito difícil. Eu nunca encontrei dificuldade de tratamento, porque eu sempre tratei as pessoas bem, né? Aí tu recebe, né? Sim, eu acho que tudo é uma troca, né? Dificuldade, existiram bastante dificuldades. E aí eu comecei a dar aula no sistema prisional para os auxiliares penitenciários. Que legal. Aula de relacionamento interpessoal. E ali eu fui me apaixonando e vendo a necessidade de um tema, principalmente vindo da advocacia para dentro do sistema prisional, para que a gente pudesse olhar de uma forma diferenciada e não ver só uma cifra, uma forma de ganhar dinheiro e entender que existem atores que compõem esse sistema. E aí criei a comissão de política penitenciária, à época, acho que em 2016, e aí todo mundo dizia que loucura, uma comissão voltada para o sistema prisional, isso não vai dar certo, isso é loucura, vai cuidar de preso. E aí eu disse, não, a gente vai fazer um trabalho de formiguinha, de dentro para fora, e fazendo primeiro com que a advocacia entendesse a importância e a necessidade daquela comissão e depois levando para a sociedade. E aí, para minha surpresa, ao final dos 3 anos de mandato, nós recebemos vários prêmios, nós recebemos várias menções honrosas, porque, de fato, foi um trabalho muito diferenciado e que pôde trazer um olhar mais atento para todos os entes que compõem o sistema prisional. Então, foi muito importante esse trabalho e essa atuação, até para que a gente pudesse enxergar os invisíveis. Eu me lembro que, à época, Rômulo era presidente da comissão da Jovem Advocacia, e aí a gente conversou e eu percebi ali que muitos jovens, no afã de começar, porque a gente pensa que vai ficar rico bem novinho, né? Quando começa a advogar nessa área. E não, é tão difícil quanto qualquer outra área, você trabalhar correto, você fazer as coisas corretas, você respeitar o cliente, você respeitar o seu colega também, porque passa por isso também. E aí eu percebi que algumas violações de prerrogativas aconteciam na porta do sistema prisional. Sim. E aí a gente criou um projeto que era justamente voltado para o sistema prisional, para levar a jovem advocacia que tinha aquela gana, aquela loucura de querer conhecer o sistema e começar a atuar na área, para saber como era que funcionava, da porta de entrada, onde você ia se colocar, com quem você ia falar, o seu cadastro, até o SSI, que é o sistema de inteligência, para que eles percebessem que ali era seguro, era um local seguro e que eles poderiam buscar um trabalho digno e decente ali dentro. Então, era um sucesso, porque além de fazer com que a jovem advocacia entendesse qual era o papel de quem estava ali na porta, de quem estava recepcionando, fez com que os agentes também se dessem uma importância que antes eles não tinham. Então, Sim. Foi um resgate de dignidade. Melhorou todo o sistema, muito, né? Melhorou muito. Melhora o tratamento com o preso, melhora o tratamento com o advogado, Exatamente. né? Quando tu capacita, melhor, qualifica e retribui esse profissional, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Então, trouxe uma certa alegria até, e eu costumo falar que o meu trabalho é muito feliz, porque eu acho que se você não fizer aquilo que você ama, você não consegue fazer de forma plena. E eu amo a minha profissão, eu amo atuar no direito penal, apesar dos vários preconceitos, principalmente dentro de casa, né? Ainda te chamo de advogado de porta de cadeia? E muito. Em casa mais do que na rua, né? Muito. Eu me lembro em casa mais do que na rua? Não, nem tanto. Nem tanto? Eu me lembro que uma vez, na gestão passada, com o Felipe Santa Cruz, ele era muito polêmico, um presidente nacional muito polêmico. E aí eu me lembro que uma vez ele teve uma discussão com uma advogada e a chamou de advogada de porta de cadeia. Aí eu tenho muitas fotos, porque eu atuo muito dentro do sistema prisional, então eu peguei as fotos e joguei no grupo, né? E aí falei um pouco da minha história. Eu sou advogada de dentro das cadeias, não só da porta da cadeia, eu sou de dentro das cadeias e foi através disso que eu consegui ajudar a minha família, consegui pagar vários cursos, consegui fazer várias coisas e mudar a realidade de muitas pessoas, porque eu acho que além de você ganhar dinheiro, é você mudar a realidade das pessoas. Outro dia, Ted, eu estava comprando material de construção e aí eu senti uma pessoa me olhando. Quando eu virei, era um ex-cliente chorando, que veio me abraçar, perguntando se eu lembrava dele. Eu tinha o ajudado e hoje ele era marceneiro, tinha uma profissão digna, porque primeiro ele aprendeu dentro do sistema prisional. Sim. E hoje existe essa possibilidade de você buscar uma profissão lá dentro, diminuir sua pena.
e de você ter uma vida digna aqui fora, sem criminalidade, sem fazer coisas erradas, podendo de fato resgatar aquilo que as penas buscam fazer, que na verdade é o seu intuito, né? O da ressocialização. Então, você precisa querer e acreditar. Muito bem. Deixa eu te falar uma coisa, vou te fazer uma pergunta difícil agora. Tem um negócio de estatística no Brasil. Se criou um troço que tudo é estatística e tudo é selo, assim, é menção disso, prêmio daquilo, isso é muito comum nesse país juvenil de novo e juvenil de inocente, no sentido de que a gente se engana o tempo todo. Eu vou te falar isso porque eu lembro como se fosse hoje, de uma discussão do CNJ, quando ele cria uma questão chamada Justiça em Números. E ali, a partir dali, começou a se dar um monte de prêmio. Eles mesmos dão os prêmios a si próprios. Me parece muito com aquela coisa da nossa concorrente, a Rede Globo de televisão, que eles ficam premiando a eles mesmos o tempo todo. É um troço assim meio ilusório, né? Onde tu mesmo julga a ti próprio. Tu vai dizendo, eu sou melhor disso, eu sou melhor daquilo e tal. E aí, por isso que eu gosto muito mais, aí fazendo uma remissão ao outro concorrente nosso, que é o SBT, do troféu imprensa do Silvio Santos. Sim. Porque ele vai, se tu for perceber, ele acaba dando mais prêmio pros outros do que para ele próprio. Então ali tu tem uma espécie de grau de noção, porque aquele homem realmente é um cara muito grande. Mas o que eu quero te dizer tem a ver com essa discussão de prêmios, rankings, né? É verdade que há um ranqueamento sobre essa questão do sistema prisional, e o Maranhão, qual é a posição que ele ocupa e quem julga isso? E mais do que isso, tu entende, tu percebe como uma pessoa que usa o sistema prisional nesse sentido da tua atividade profissional, tu percebe que isso é real ou é apenas ilusório? Tu entende a minha indagação? Porque em outras situações a gente vê que tem muita coisa de ilusão, mas nesse caso pode ser que seja um dado legal. Então eu queria te deixar à vontade para tu nos falar sobre isso. Bom, nós saímos do pior sistema prisional do país, onde nós temos temos, né, um histórico de decapitações, de rebeliões. A última que nós tivemos gravíssima foi na época do governo Rosiana, né? Isso. Eu lembro ainda. E aí, quando o Flávio Dino assumiu, houve toda uma reformulação. Eu me lembro que eu estava começando a advogar e eu entrei em uma das unidades prisionais e estavam retirando freezers, ar-condicionados. Então, não existia a questão do trabalho, que é o que traz a lei de execuções penais. Sim. Trabalho e estudo para fins de remissão. Cada 3 dias trabalhados diminui de pena, questão do estudo também diminui pena. Então não existia isso, porque eles acreditavam que se você trabalhasse, você estava sendo o palhaço do governo. Sim. Eles não entendiam que aquilo era um benefício para eles. Para eles mesmos. Então, tudo isso foi modificando. E também foram criados os PDIs, que são os procedimentos disciplinares internos. E aí, hoje, você vê que existe Não é um lugar perfeito, lógico, jamais. O lugar perfeito é a sua casa, nem é o seu lar. Né? Não é para ser. Não é um parquinho, né? Não é um parquinho de diversões. Você está ali porque você está devendo à sociedade e à justiça e você precisa cumprir a sua pena. Mas você precisa entender que você perdeu apenas a liberdade. Você não perdeu a dignidade, você não perdeu direitos e obrigações. Então é isso que hoje o sistema prisional impõe. E o Maranhão hoje ocupa o primeiro lugar no ranking que esse trabalho é feito pelo Departamento Nacional Penitenciário, o Sinaspen. Ele é qualificado e especializado em Diz fazer... o quê? É mais seguro? Ou as pessoas são menos maltratadas? O que é essa discussão? Não, são vários tópicos para que você possa trazer um sistema prisional de excelência e de qualidade. Rio Grande do Sul, Ceará, o Maranhão está dentro desse ranking com 17 pontos, dentro de uma categoria de 30 questões, o Maranhão tem ocupado o primeiro lugar em 17 pontos, especialmente dentro de estudo e trabalho, nas frentes de trabalho. Ótimo, né? É uma com coisa certeza. interessante. Em 2018, para você ter uma ideia, a maior nota na redação do Enem veio do sistema prisional do Maranhão, de uma moça dentro do sistema prisional do Maranhão. E isso não é divulgado, porque talvez não seja algo vendável, né? E aí o que vende é desgraça. Mas essas questões de reconstrução, de ressocialização, elas não são vendáveis. E aí essa moça foi o primeiro... Legal. Primeira no ranking de redação. Então, hoje o Maranhão ocupa algumas categorias que antes não se tinha
noção de que poderia ocupar, exatamente porque essa comissão ela atua dentro dos estados, né? Existe Tu que tem experiência em vários outros estados além do Maranhão e de ter acompanhado o sistema prisional, é real essa visualização que tu tens? É real. Tu percebe que sim? É real, essa mudança Sim. é muito real. E o De que fato melhorou, tem melhorado, melhorou, né? melhorou bastante, porque assim, não sei se você acompanha isso, mas sempre tem Não, as, acompanho. as saidinhas, né? Sim, As a galera saidinhas. volta na saidinha? Volta. E aí Porque a existe discussão toda- é essa, dizer que a galera vai e não volta. Não, e existe toda uma confusão. Ah, o sistema prisional vai botar para fora não sei quantos. Mas por que está botando para fora 800, 700? Por quê? Porque eles estão tendo a oportunidade de, através provar, do né? trabalho e do estudo, diminuir a pena e, com isso, o regime abre mais rápido. Entendi. E aí também tem uma outra questão. Ah, fulana matou a mãe e vai sair no Dia das Isso, Mães. essa né? discussão se É uma apresenta. discussão gigantesca. É. Essa. Ah, a Suzane Hitchcock, que é Tem o caso sentido mais famoso. essa discussão? Eu quero te ouvir sobre isso. A Suzane Hitchcock matou a mãe e está saindo no Dia das Mães. O grande problema é que, dentro da lei de execuções penais, Tu não faz essa distinção do crime, né? Não, Tu não identifica, né, qual é o crime que cometeu? não. E tu acha que deveria haver essa identificação? Não, Tu entende? pô, Tipo não, assim, não, pô, não porque tem você- sentido a Suzane Richthofen sair na saidinha Dia das Mães se ela matou a própria mãe. Não, porque é um direito constitucional dela, independente do crime que ela cometeu. Isso é polêmico, olha aí, os haters vão te perseguir por causa disso aí. Mas Mas- deixa perseguir, é discussão legal. O que se apresenta é exatamente isso. A gente tem que parar de ficar o tempo todo sendo levado pela parcialidade do meu bem-querer, ou do bem-querer dos E outros. aí eu A vou te discussão é explicar, legal. eu vou tentar Eu te concordo explicar o contigo, porquê eu só tô que te isso provocando. acontece. Eu vou tentar te explicar por que isso acontece. Existem cinco saídas temporárias previstas na Lei de Execuções Penais. Legal. Não sabia que eram necessariamente elas teriam que ser Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Dia das Crianças. Ela pode ser multável, Ela variável? poderia. Ah, tá. Só que o legislador, ele decidiu fazer por bem assim para poder facilitar. Ela poderia ser escalonada. Entendi. Né? Mas para facilitar, para sair todo mundo de uma vez, acaba tirando nessas 5 datas específicas. E aí gera toda essa polêmica e essa comoção. Ah, fulano matou o filho e vai sair no Dia das Crianças. Não tem a ver com o Dia das com o Crianças, Dia das simbolismo- Mães. Dia das Páscoa, Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal e faltou um. Eu esqueci agora. São 5. Vamos lá, eu vou fazer uma polêmica. Eu não sei se está nesse quinto agora. Se estamos no mundo dos direitos iguais, Sim. ou tira o Dia das Mães ou bota o Dia dos Pais. Ou tira todos esses dias e escalona para datas diferenciadas, Entendeu? né? Ou tira o Dia das Mães ou bota o Dia dos Pais. Dia dos E Pais bota tem junto. também. Tem Dia dos Pais? Era esse que estava Tem, faltando. lembrei, era Olha esse que tava faltando, pegadinha. Dia das Mães, Dia dos Pais. então tudo bem. Ele sai nessas datas escalonadas. E a Suzane que matou o pai e a mãe? Como é que fica? Ela tem o direito, Tem, ela não progrediu importa, o né? regime dela. Entendi. Não interessa o crime Engraçado que que ela eu não vi a cometeu. polêmica na saidinha dela do Dia dos Pais. Eu só vi do Dia das Mães. Normalmente é o Dia das Mães que gera mais comoção, né? Mas independente do crime que ela tenha cometido, ela tem o direito da progressão, Não porque tem não relação, a existe, discussão não legal. existe Eu prisão entendi. perpétua. Vamos lá. Essa discussão sobre o. Ainda agora tu falou que não é para ser bonitinho o sistema prisional. Tem um livro que bem enumera isso, que é de um autor que eu gosto muito, um autor que estudei bastante durante a minha vida. Foucault? Não, eu não gosto muito do Foucault, particularmente. Eu acho a discussão dele. Não me interessa muito a discussão do Foucault. Já li alguma coisa do Foucault. Eu gosto do Victor Hugo. E o Victor Hugo tem um livro muito bom chamado O Último Dia do Condenado à Morte. Esse é um livro incomum. Eu conheço poucas pessoas que já tiveram acesso a esse livro e fizeram a leitura. É um livro legal que o cara vai contando a história do último dia do condenado à morte. antes da condenação, né? Então é legal para dizer que aquilo ali não é um parquinho. É um livro bem pequeno, bem interessante. Mas eu quero trazer numa outra discussão que tem a ver com um filme brasileiro muito famoso, chamado Tropa de Elite. E lá o Fraga, ele estava lá, que é o deputado do Rio de Janeiro, que é alusão a um deputado de fato do Rio de Janeiro, ele estava fazendo uma estatística e ele vai dizendo lá do crescimento populacional. Como anda essa discussão para agora que se apresenta? Tu tens essa informação? Tu tem como trazer dado? E se aquilo ali é só uma ilusão de filme, uma brincadeira? Sistema prisional no país? É. Hoje o sistema prisional ele é composto por uma população de quase 1 milhão de presos. 1 milhão de presos, a população milhão de da presos. capital de São Luís. Sim. No Maranhão nós temos quase 12 mil presos, entre sentenciados e
e prisão temporária. Como é que está o crescimento? Porque os caras... Essa discussão é legal, e isso ele não criou nem inventou, porque tem um outro livro muito bom, que é, para mim, o maior escritor que já pisou o planeta Terra. O maior de todos. Para mim não há ninguém maior do que ele, e nesse caso eu discordo, a gente discorda. Eu e o meu querido, um cara que eu amo de paixão, falecido, nosso querido nordestino Ariano Suassuna, ele dizia que era o Cervantes, e eu o Machado de Assis. Eu, para mim, sempre acho que o Machado de Assis é o maior de todos. E o Machado tem um livro chamado O Alienista. Sim. Uma discussão do alienista, que é exatamente esse contexto, de dizer que chega um momento histórico em que todo mundo vai para dentro do sistema prisional. Do sistema, nesse caso não era prisional, mas era no hospício. Todo mundo vai para dentro do hospício porque todo mundo é doido. E aí fica o cara que é o médico que botou todo mundo lá para dentro, só ele do lado de fora. E ele chega à seguinte conclusão, disse, doido sou eu, né? Que tô aqui fora, e tá que todo sou mundo diferente, tá todo mundo dentro, tem alguma não, coisa errada. Não pode isso. Então, assim, o Fraga traz essa discussão lá no Tropa de Elite, que ele vai dizer que esse negócio está crescendo de uma forma que vai chegar um momento, 2050 foi o número que ele trouxe, em 2050 vai ter mais gente dentro do sistema prisional do que fora. E é engraçado, porque na verdade eu acredito que não pode haver ressocialização sem educação. E toda essa problemática, a meu ver, diante de tudo que eu já vivenciei, de tudo que eu já experienciei nesses 12 anos de profissão, tem a ver com a educação, tem a ver com a base. Porque se o sujeito ele não é educado, ele não pode ser ressocializado. Eu já ouvi pessoas, e aí eu gosto muito de fazer isso, normalmente quando eu vou para dentro do sistema, fazer inspeção, eu sempre sou chamada porque eu sou a última a sair. Porque eu esqueço que eu estou lá dentro e eu mergulho naquele universo e converso com as pessoas e quero saber um pouco delas. E tento fazer essa leitura para entender como é que anda o sistema prisional. Hoje o nosso sistema prisional ele é jovem. Ele é relativamente jovem. Sim. Normalmente as pessoas de mais... Tu tem uma média de idade, quando tu fala jovem, tu tá falando 18 a 25 anos. Muito jovem, muito jovem. 18 a 25 anos. Meninos muito jovens e que são seduzidos pela criminalidade e acabam ingressando no sistema prisional por conta de pequenos delitos. Né? Tráfico de droga, furtos, assalto à mão armada. Então, normalmente é isso. E a população mais velha... ela normalmente incorre em crimes sexuais, pedofilia, estupro de vulnerável. Então, é mais ou menos essa lógica, a característica, né, do sistema prisional. E aí, é engraçado que a maioria dessa população jovem, ela não tem acesso a muita coisa, não tem acesso à informação, não tem acesso a estudo e começa, de fato, a se qualificar e a se capacitar dentro do sistema prisional através dos programas de educação e de trabalho. Veja que contradição social, né? Veja que contradição social. Isso. E aí, outro dia eu ouvi de uma senhora, num evento que ela é interna do sistema prisional, mas participam de muitas atividades, e ela dizendo que no pior lugar do mundo ela teve a melhor coisa da vida, porque ela aprendeu a estudar, ela aprendeu a ter disciplina, aprendeu a obedecer e a respeitar regras, coisa que ela não fazia aqui fora. Tinha que ter aprendido em casa. Que deveria ter aprendido em casa. Teoricamente, né? Na escola, em casa. Mas o que acontece? A maioria das famílias, das mães, são compostas por mulheres. Né? A mulher é o arrimo de família, a mulher tem que sair de casa para poder cuidar dos filhos dos outros e acaba que quando chega em casa não observa o seu filho, já está cansada, já está estressada daquela lida do dia a dia e mal coloca comida dentro de casa, entendeu? Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando a respeito de um trabalho que eu amo e convidar todo mundo a nos ouvir, a nos assistir no sábado às 9 horas da manhã. Muito obrigada e eu me coloco à disposição para o que você precisar. E, no mais, agradecer a todos, declaro tudo justo e até o próximo.